Boa tarde, a paz esteja com todos que viram essa live, seja ao vivo, seja por compartilhamento. Estou fazendo ao vivo no Facebook, no meu perfil Adelino de Souza Lima, e depois eu vou compartilhar no meu canal, examinando versículos bíblicos. Hoje é 12 de maio de 2022, na cidade de São Paulo. Esse estudo que nós vamos fazer, então eu denominei batismo consciente e ceia do Senhor consciente. Ceia do Senhor ou Santa Ceia consciente. Quer dizer, em princípio, é para a gente orientar pessoas da igreja onde eu congrego, Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, e preparar as pessoas tanto para confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como também preparação ao batismo. Então, eu agradeço a sua atenção e espero que você possa clicar no joinha, dar o like. No YouTube não está liberado os comentários, mas você pode fazer comentários ao vivo no Facebook ou na gravação. Amém? E antes de tudo, vamos orar a Deus nosso Senhor, porque como disse o nosso Deus Jesus Cristo, sem Ele nada podemos fazer. Amém? Então vamos fazer uma pequena prece. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me ponho na Tua divina presença, meu Pai, e creio que pessoas, meu Pai, também se porão na Tua divina presença, seja agora para acompanhar ao vivo, seja por compartilhamento nas gravações, que o Senhor estará iluminando a todos nós. Amém, Senhor, para que o meu ensino seja eficiente e eficaz para as almas que precisam conhecer o Senhor, reconhecer e confessar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Filho de Deus, que o sacrifício do Senhor Jesus foi suficiente para livrá-las da maldição da lei, para livrá-los do jugo de Satanás e do pecado e para iniciar uma nova vida com o Senhor, para alcançarem a salvação, a vida eterna na glória. Então, Senhor, ilumina a quem vai ministrar e aos que serão ministrados, aos que vão examinar comigo a Tua palavra nesses momentos. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero avisar, para quem vai receber essa live por compartilhamento, não está acostumado a manusear a Bíblia Sagrada. Talvez você tenha uma Bíblia Sagrada e nunca abriu, no momento você nem sabe onde ela está. Ou talvez esteja simplesmente aberta no Salmo 91, numa estante à vista de todos. Mas, então você vai procurar a sua Bíblia, Você vai procurar a sua Bíblia e depois, quando você achar, você vai procurar o índice da sua Bíblia. É mais possível que esteja no início da Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, no começo da Bíblia, é possível que você encontrará um índice do Velho Testamento ou Antigo Testamento e um índice do Novo Testamento. Pode ser também que na sua Bíblia, o índice do Novo Testamento esteja antes do primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Então você vai procurar, e o primeiro livro, a primeira passagem bíblica que nós vamos examinar é o livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Enquanto eu ponho louvor, você vai procurar, só que você deixa marcado. Você encontra, quando você achar no índice com o número da página, é o número da página do capítulo 1.
E você verá nessa página um número um pouco grande, que será o número do capítulo, e números menores, que são o número dos versículos. Então, acompanhando esse número maior, que é o do capítulo, você vai até o capítulo 16. Chegando ao capítulo 16, você vai pelos numerozinhos pequenos até o número 15, que é o versículo 15. E nós vamos ver os versículos 15 e 16. Encontrando essa parte, você deixa ela marcada e depois você vai procurar 1 Coríntios. Isto é a primeira carta aos Coríntios. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos nossos irmãos, os cristãos da igreja numa cidade chamada Corinto. Como ele escreveu 2 cartas, então você vai achar no índice, na frente da palavra Coríntios, ou da abreviação COR, Coríntios, talvez você vai encontrar um número. São 2 livros, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Na frente do cor, você vai achar o número 1, que é o 1 Coríntios. Aí você vai fazer como você fez no livro de Marcos. Achando a primeira página, a página do capítulo 1, aí você vai até a página do capítulo 11. Chegando na página do capítulo 11, você vai até o versículo 23. Amém? Você vai achar o versículo 23, 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos, nós vamos ver do 23 a 30. Agora, novamente, você deixa marcado isso aí e você volta lá onde você deixou marcado o livro de Marcos. Mas essa live fica gravada no Facebook e também no YouTube vai ficar gravada. Então você talvez não encontre tudo rapidamente em tempo, mas você vai rever depois. Principalmente se você é uma pessoa cristã, que você também quer orientar pessoas, principalmente os da sua casa, da sua família, para que se batizem, para que reconheçam, confessem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e passem por um batismo consciente. Então, você vai compartilhar e você vai prestar atenção. Você pode ver de novo nas gravações no Facebook ou no meu perfil Adelino de Souza Lima ou no meu canal no YouTube, examinando versículos bíblicos. Amém? Então, enquanto você procura, eu vou pôr um louvor aqui, e é um louvor que você que ainda não conhece Jesus, você ainda não confessou publicamente que Jesus é Senhor para você, é Senhor da sua vida, e que o sacrifício dele foi suficiente para você ser salvo, se você o aceitar. Então, você vai tomar conhecimento para confessar o Senhor Jesus como seu único Senhor, único Salvador, suficiente Salvador, e depois você vai descer conscientemente as águas batismais, que o batismo também é chamado batismo de arrependimento. Você vai conhecendo a Sagrada Escritura e se arrepende dos seus pecados. E toma conscientemente a decisão de se batizar e deixar o pecado. Então, enquanto você procura essas 2 passagens bíblicas, eu vou pôr um louvor aqui, que depois você vai ouvir também conscientemente. Você vai ouvir e ouvir novamente. Amém? Deus abençoe. Especial
certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Então, amados e amadas, vamos estudar, vamos aprender. Talvez nós precisamos aprender a ensinar essas coisas. E quem não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ou confessou, mas não passou pelo batismo nas águas, vamos juntos examinar, vamos juntos conversar, amém? Então, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu congrego na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, na cidade de São Paulo. Então, como toda igreja séria, aqui a gente não se dispõe a conduzir as águas batismais neófitos sem preparo algum. A palavra neófito significa novo convertido. É a pessoa que acabou de vir para uma igreja buscando a Deus, é a pessoa que está novo convertido em fase de conversão, né? Então nós não conduzimos as águas batismais sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução, porque a ordem do Senhor Jesus é que se pregue o Evangelho antes e depois de se pregar o Evangelho, da pessoa ouvir o Evangelho, que a gente batiza, que se batizam os que crerem na palavra de Deus, né? Então os que crerem na palavra de Deus, então podem serem batizados. Então, assim, obedecendo ao Senhor, ministramos previamente aulas de preparação ao batismo, para depois conduzirmos os novos cristãos às águas batismais. Então agora vamos ver a passagem que você deixou marcada aí, o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos. É o terceiro livro do Novo Testamento, Marcos. Se for a sua Bíblia, se for uma Bíblia católica, pode ser que está escrito no índice São Marcos, e nas páginas também São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 16. Se você ainda não achou, procura aí de novo agora e encontra, amém? Evangelho de Marcos é o terceiro livro do Novo Testamento. Então você vai achar o livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, amém? Então, nesse capítulo 16, ele relata
que depois que o Senhor Jesus ele ressuscitou, então 2 apóstolos foram lá, né? A primeira pessoa que o viu ressuscitado foi Maria Madalena, aquela mulher que ele livrou de ser morta a pedradas. Ela tinha 7 demônios e tinha sido pega em adultério. Veja só, a pessoa que queriam matar porque ela foi pega em adultério. Então levaram ao Senhor Jesus somente a mulher, não levaram o homem que estava adulterando com ela ou fornicando com ela, né? E eles queriam fazer um teste. Mas isso tudo eu não vou comentar tudo agora. Você depois, se você ler o livro de Marcos, no capítulo 16, desde o versículo 1. Bom, e o Senhor Jesus então falou para ela ir e falar para os discípulos, apóstolos, né? Aí já não eram mais 12, eram 11, porque o que o traiu já tinha se suicidado, né? Para avisar a Pedro e aos demais que ele já estava ressuscitado, né? Ele já estava ressuscitado. E ela foi e avisou. Então Pedro e um outro correram, né? E foram ver no sepulcro e constataram que o Senhor Jesus havia mesmo ressuscitado. Depois que ele foi ressuscitado, Deus ressuscitou outras pessoas mortas também, que foram vistas na cidade andando, né? Pessoas ressuscitadas, quer dizer, morreram depois, mas quando o Senhor Jesus ressuscitou, outras pessoas também foram ressuscitadas. Então veja só, depois disso, que ele tinha mandado Maria Madalena avisar aos discípulos, ele apareceu no meio deles. E ele passou um pito neles, porque eles não tinham acreditado que ele estava ressuscitado. E aí ele fala isso para eles, né? Ele dá essa ordem para eles. Então esses 11, eles eram o começo da igreja. O começo da igreja cristã, da igreja de Deus na terra, que hoje a qual nós pertencemos hoje e a qual você talvez esteja entrando hoje, esteja começando agora a entrar no caminho da salvação. Então o Senhor Jesus disse a eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja só. Então ele mandou os 11, né, ensinar o evangelho, né, para que toda pessoa que cresce fosse batizada, né? E veja só que é para a pessoa primeiro receber a palavra de Deus, e ela tem que ser batizada depois de ouvir a palavra, de ser ministrada a palavra de Deus a ela, o evangelho, se ela crer. É uma atitude que é da própria pessoa. Então aquele batismo que você recebeu, que eu recebi quando nós éramos crianças, éramos bebê, então aquele batismo não valeu, porque nós não havíamos, o evangelho não tinha sido pregado a nós não tínhamos conhecimento, e a decisão pelo batismo não foi nossa, não fomos nós que decidimos ser batizados. Então por essa passagem você vê que é preciso a pessoa ouvir o evangelho, ouvir e dar ouvido. É preciso escutar e dar ouvido e crer na palavra de Deus. E então a pessoa decidir por si mesma, espontaneamente, passar pelo batismo. É para a pessoa passar pelo batismo. Tem muitas pessoas que nos dizem que quando vai se aproximando o batismo, parece que o inimigo coloca embaraços para atrapalhar as pessoas, para as pessoas não conseguirem receber as ministrações de preparação ao batismo, e no dia do batismo coisas acontecem, como uma pessoa que foi minha aluna de preparação ao batismo, ela teve problemas com o marido, e foi uma coisa terrível, mas ela tinha decidido que ela ia ser batizada, ia receber a salvação, ia ser de Cristo para sempre. E ela foi batizada. E a pessoa que era o obstáculo ao batismo dela esteve presente no culto, viu ela descer as águas batismais
e sair das águas batismais renascida em Cristo. Quando eu mesmo, quando eu fui batizar, eu não era casado, e eu era amaziado com uma pessoa, e essa pessoa foi, né, também lá, quando eu fui para ser batizado, né? E o batismo não ia ser no rio, né? Era naquelas piscinas de plástico, né, que se usa nos quintais. Só que naquele dia estava muito frio, mas muito frio. E tinha lá daqueles aquecedores, né, que a pessoa na ponta de um cabo, né, conectam o cabo numa tomada e joga aquele dispositivo dentro da água e aquece. Só que quando foi ligado aquilo, acabou a energia elétrica na igreja. E nós ficamos um bom tempo esperando. Aí chegou um momento que o pastor falou: olha, não dá para esperar mais. Os que querem ser batizados vão ter que descer a batismo assim mesmo. Perguntou quem queria. Se não me engano, acho que todos aceitaram descer a si mesmo. E nós descemos as águas geladas, águas batismais geladas. E então, junto comigo, aquela pessoa ficava: não batiza agora não. Não batiza por quê? Não batiza agora não, espera um pouco mais. Espera um pouco mais. Não tenho mais nada que esperar. Não, você não pensou direito, pensa mais um pouco. Eu já pensei e já tomei a decisão que eu vou seguir com o Senhor Jesus para sempre e eternamente. E vou passar pelo batismo. Aí, gente, pelo amor de Deus, na hora que eu pus a ponta do pé, do primeiro pé naquela água, parece que gelou até a alma. De tão gelada que a água estava. Mas eu não retrocedi. O pastor me batizou e eu saí dali tremendo, corri para me enxugar e me trocar. E aí o pastor perguntou para ela: escuta, por que a senhora também não se batiza junto com o seu marido? O seu marido se batizou. Não, ela não quis. Não estou preparada. Bom, ela recusou naquele dia, não estava preparada, mas um tempo depois ela foi, se batizou. Bom, passado um tempo, ela estava frequentando um outro ministério e no entendimento dela, ela não tinha passado por um batismo consciente. Ela passou pelo batismo sem saber o que estava fazendo. Mas apesar disso, ela estava gostando de ter sido batizada e ela se batizou de novo numa outra igreja. Então, mas eu estou dizendo isso para você que está tendo um obstáculo. De repente você está tendo dificuldades, você não está conseguindo estar nas aulas, receber as instruções bíblicas. Ou talvez tenha alguém que acontece problemas, enfermidades, e daqui para o dia do batismo pode ser que aconteça embaraço, mas você faça como eu fiz, né? Porque o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é conquistado à força. O que significa isso? Conquistado à força significa que nós temos que nos esforçar, nós temos que nos esforçar se nós quisermos realmente a salvação. Se nós realmente quisermos ser salvos e ver o reino dos céus, nós temos que nos esforçar, vencer os obstáculos criados pela nossa fraqueza humana, os obstáculos criados por pessoas, os obstáculos criados por Satanás. E você tem que fazer como eu fiz, você tem que descer as águas batismais para que você tenha a salvação. E também nós esperamos, eu espero que você, que congrega na minha igreja, as irmãs que estão se preparando para o batismo, e também você que eu nem conheço, nunca vi, nunca vou ver, porque você vai receber essa mensagem por compartilhamento, talvez a gente só se veja no momento de subir, levado pelos anjos ao encontro do Senhor Jesus. Ou talvez a gente só se veja na glória. Mas tanto vocês que eu não conheço, não vejo, como as pessoas que estão sendo preparadas na minha igreja, onde eu congrego, eu espero que vocês, desde já,
Nós esperamos que, desde já, você tome muito gosto pelo estudo da Divina Palavra e permaneça eternamente na presença do Senhor nosso Deus, após o batismo. Nós esperamos que você tome muito gosto pela Palavra, que você, se não confessou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você encontre uma igreja que prega a Palavra, uma igreja evangélica, e você vai entregar sua vida para Jesus, vai confessá-lo como seu Senhor e Salvador, e você vai se preparar para o batismo e vai descer as águas batismais, né? E que após você permaneça no Senhor, após o batismo, para ter vida abençoada, para você ter a sua salvação e também para você se tornar um pescador, uma pescadora de almas para o Senhor Jesus. Amém? E a pessoa recém-batizada, pelo menos na maioria das igrejas, e aqui também na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, a pessoa recém-batizada, isto é, logo após se enxugar e trocar de roupa depois de sair da água, a pessoa já vai tomar a sua primeira Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, ou como é chamada na Igreja Católica, indevidamente, um termo erradamente, comunhão. Então você vai poder tomar a sua primeira Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, ou comunhão, logo após o batismo. Mas tomar a Santa Ceia conscientemente é tão importante quanto passar pelo batismo conscientemente. O batismo, você não precisará, se você passar conscientemente, você nunca mais vai precisar passar pelo batismo. Mas a ceia do Senhor, você vai ter que tomá-la eternamente, durante todo o resto da sua vida, a vida toda, você vai tomar a ceia do Senhor. Então eu espero que desde já você ame já a palavra de Deus, que você está começando a aprender, para sempre tomar a ceia do Senhor dignamente, né? Nunca em pecado, mas dignamente. O batismo inconsciente pode não levar à salvação, e tomar a ceia do Senhor inconscientemente pode causar a condenação da alma, em vez da salvação. Então agora é que nós vamos ver a outra passagem que eu pedi para você examinar, para você ver, abrir aí a sua Bíblia. Uma coisa que eu esqueci de avisar no começo: se você não tem uma Bíblia, um livro Bíblia, você pode buscar no Google. Se você digita lá na busca do Google 1CRO, isto é, 1 Coríntios, né? 11 ou 11.23-30, o Google vai te levar em várias Bíblias eletrônicas, né? Em várias Bíblias online. Então vamos ver agora 1 Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, à igreja da cidade de Corinto, capítulo 11, versículo 23. Quem não achou, vai achando. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 30. Amém? Me permitam tirar esse paletó, porque eu estava com frio quando eu comecei a falar. Mas agora estou com calor. Espero que esse calor que eu estou sentindo agora seja o calor do Santo Espírito de Deus, e que Ele esteja nos iluminando, nos enchendo da unção para você ter o correto entendimento, que eu possa ensinar corretamente e você possa receber corretamente. Então veja só, aqui a partir desse versículo 23, vamos ler, eu leio aqui e você lê aí, na sua Bíblia livro ou na sua Bíblia online. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então, amados em Cristo, amados e amadas em Cristo. Então, aqui o apóstolo ele diz, né, que ele recebeu ensinamentos do Senhor a respeito da ministração da ceia do Senhor, a respeito de tomar a ceia do Senhor. Ele recebeu ensinamento de como foi que o Senhor procedeu, né? E então aqui ele cita, né, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Então veja só, ele tomou o pão, ele não tomou uma hóstia, ele não usou um produto inventado para servir a ceia do Senhor, para instituir a primeira ceia do Senhor. Ele usou pão, e certamente aquele pão que ele usou era um pão sem fermento, ou pão ázimo, porque lá eles usavam muito comer aquele pão sem fermento. E na Bíblia, em certas passagens, o fermento significa pecado. Em certas passagens bíblicas, o fermento é como pecado. Então ele tomou o pão, ele partiu o pão e não um produto inventado. Veja só, e ele partiu o pão e deu graças. Ele partiu o pão e orou, né? E é como é feito hoje nas igrejas cristãs. O pão a gente parte o pão é partido, é abençoado, faz-se uma oração, né? Não só os ministrantes da ceia, mas também é convidar toda a igreja a estender a mão para abençoar o pão, né? Então nós pedimos que o pão represente verdadeiramente o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. E a palavra fala que ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós somos sarados, isto é, nós recebemos o poder de sermos curados e orar para a cura. Então, continuando nesse versículo 24, o Senhor Jesus ainda diz: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele estava instituindo a ceia para que fosse feita em memória dele, em memória do sacrifício que ele fez pela salvação da humanidade, ou pelo menos da humanidade, todos os que querem a salvação, todos que crerem, né? Então aí, depois deles partirem, orar pelo pão e servir o pão, aí ele também tomou o cálice de vinho, né? Então, agora no versículo 25, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, também nós tomamos, né? Nós abençoamos para que o Senhor Jesus consagre, nós consagramos e o Senhor Jesus consagra também o suco de uva, né? E para que também signifique, seja em honra ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado no sacrifício terrível pela nossa salvação, pela salvação de todo ser humano que crê e que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que quer a salvação. Só que também, todas as vezes que comer, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Então é o que nós estamos fazendo. Tem igrejas que é toda semana, todo domingo, todo sábado, e tem igreja que é uma vez por ano, que eu acho erradíssimo uma vez por ano. E a maioria das igrejas cristãs, pelo menos as que eu já conheci, é uma vez por mês. Aí depende do calendário da igreja, é o primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo. Aqui na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, nós servimos e tomamos a ceia do Senhor todo primeiro domingo. No primeiro culto, de manhã, que nós fazemos consagração, e no culto da noite também, a partir das 19, também é servida a ceia do Senhor. Amém? Então a palavra diz que quem come indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Comer indignamente é estar em pecado e a pessoa não querer se arrepender, não querer deixar o pecado. Então ontem, a irmã, uma das irmãs que está fazendo a preparação ao batismo comigo, então ela ficou com essa dúvida, né? Que a pessoa já aceitou o Senhor Jesus e a pessoa já se batizou, mas ela não aceitou o Senhor Jesus, mas não se batizou, né? Ou se batizou, mas está em pecado. Então, veja só, você, mesmo tendo reconhecido e confessado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você tendo passado pelo batismo nas águas, você não pode tomar a ceia do Senhor estando em pecado, pelo menos dos pecados que você se lembra. Então, nós sempre devemos orar. Aliás, nós devemos ter o hábito de todos os dias, pelo menos antes de se deitar para dormir, sempre nós devemos estar pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, dos que a gente não se lembra e dos que a gente não se lembra. Porque muitas vezes tem pecados que a gente cometeu há muito tempo, ou mesmo há pouco tempo, mas não se lembra. Então a gente tem que estar pedindo perdão ao Senhor Jesus, ou a Deus, em nome do Senhor Jesus, que nos purifique dos nossos pecados, pelo perdão dEle, né? Para que nós não tomemos a ceia do Senhor indignamente. Mas na verdade nós não podemos viver em pecado. Então nós temos que estar constantemente, todos os dias, a todo momento, evitando cair em tentação, evitando de pecar. E assim que nós tomamos consciência de que alguma atitude nossa nós pecamos, nós já devemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor Deus, porque todo pecado em princípio é contra Deus, porque quando nós pecamos, nós estamos infringindo algum mandamento da lei de Deus, algum preceito de Deus, né? Então mas só que a gente não deve deixar para pedir perdão a Deus, reconciliar-se com Deus ou com o próximo, somente no dia, na hora da ceia. Porque a palavra diz que nós temos que viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E como nós temos visto nas minhas lives aí que eu tenho feito, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a palavra diz que nós temos que seguir na paz com todos. Nós não temos que ter inimizade com ninguém. Nós temos que seguir na paz com todos, sem mágoa de ninguém, sem fazer com que ninguém tenha mágoa de nós, e nós vivamos em santidade, para que possamos ver a Deus, para que possamos receber a salvação eterna e viver com Deus na eternidade. Então, além de nós termos que viver constantemente em santidade, nos arrependendo dos nossos pecados e perdoando os pecados dos outros contra nós temos que, antes de tomar a ceia do Senhor, nós devemos examinar, né, a nós mesmos, né, e nos arrepender dos nossos pecados. E já pedir perdão a Deus. E se você cometeu alguma coisa contra alguém que está ali na igreja,
Você não deixe para depois, já vai e peça perdão. Peça perdão para a pessoa. Olha, eu fiz assim, eu reconheço que eu errei, eu pequei contra você, eu te causei isso, causei aquilo, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, me perdoa. Amém? E assim, você não estará tomando o cálice do Senhor indignamente. Agora, se a pessoa não está presente, depois você fala com ela, perdão, viu? Né? Te peço perdão em nome do Senhor Jesus. Então, agora no versículo 29, aliás, no versículo 28, então a palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quer dizer, o homem ou a mulher. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Veja que convém, além de você fazer o seu exame de consciência da sua vida todos os dias, e você deve fazer antes de tomar a ceia do Senhor, examinar a si mesmo, né? E muitas vezes uma pessoa comete um pecado contra você, contra nós, né? E de repente a gente se irrita e a gente acaba cometendo pecado também. Bom, você não pode se arrepender do pecado da outra pessoa, da pessoa que pecou contra você. Mas do pecado seu contra ela, apesar de que ela fez você pecar, ela te prejudicou, te irritou e tal, apesar disso, você deve pedir perdão para ela do pecado que você fez contra ela. Né? É como diz um provérbio que eu acredito que não é da Bíblia, é do mundo, mas é certo, um erro não justifica o outro. Então, perante o Senhor é dessa maneira. A pessoa pecou contra você, fez você pecar contra ela, mas você pede perdão para ela. Você não pode pedir, não tem como você pedir perdão do erro que ela cometeu, mas do seu você pode e deve, após examinar-se a si mesmo e perceber, ter consciência de que errou. Aliás, nós devemos sempre estar pedindo ao Senhor que Ele nos faça ter consciência dos nossos erros, dos nossos defeitos e pecados, e humildade, força, poder para nos arrependermos e nos emendarmos dos pecados que nós cometemos. Então aqui no versículo 29, né? 1 Coríntios 11, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quer dizer, então, o que a palavra está dizendo aqui, quem toma a ceia do Senhor indignamente, né, está tomando para a própria condenação, em vez de ser para a salvação. E no versículo 30, a palavra diz, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dormem aqui não é o dormir, deitar na cama e puxar uma palha, não. Esse dormem aqui é os que morrem. Quer dizer que por causa disso, de tomar a ceia indignamente, muitas pessoas, além de ficarem fracas e doentes, há muita gente que morre. Morre antes do tempo por tomar a ceia do Senhor indignamente. Então, sempre que você for tomar a ceia do Senhor, você sempre peça perdão dos seus pecados. Peça que Deus perdoe todos os seus pecados e que Ele te dê consciência, que Ele ajude você, que Ele governe sua mente, sua vida, suas decisões, para que você possa viver em santidade. Amém? E tem uma live minha que você pode ver no meu perfil, no Facebook, Adelino de Souza Lima, ou no meu canal, Examinando Versículos Bíblicos, que eu falo sobre a veste branca. Um versículo fala sobre a veste branca. Vale a pena você ver e ouvir. Amém? Então aqui, veja só. Então aqui nós vimos que nós temos que passar pelo batismo conscientemente, porque logo depois do batismo você vai tomar a primeira ceia do Senhor, e você tem que tomar conscientemente. E você até pode
ver mais vezes essa passagem bíblica, leia o capítulo 1, o capítulo 11, pode até ler no começo do capítulo 11 de 1 Coríntios. E também desde o versículo 1, né? O capítulo 16 de Marcos, capítulo 16. Então veja só, sem o entendimento da Bíblia, sem crer no que está escrito nela, sem obedecê-la e sem a fé salvífica em Cristo Jesus, não adianta a pessoa ser batizada e nem ficar frequentando igreja alguma, ou mesmo ter religião. É preciso obedecer à Bíblia, e para obedecê-la é preciso conhecê-la. E para você conhecê-la, leia a sua Bíblia Sagrada todos os dias. Se você não tem uma Bíblia evangélica, é preferível você adquirir uma Bíblia evangélica. Agora, o porquê disso é um assunto para outro estudo. Eu tenho várias Bíblias, mas a Bíblia que eu mais gosto, que não é segundo as traduções dos dias de hoje, porque tem certas traduções aí que não estão me parecendo confiáveis. É mais fácil para a pessoa entender o que está escrito, mas também é mais fácil para a pessoa ser enganada com palavras trocadas. Eu gosto muito dessa Bíblia, de todas as que eu tenho, acho que 4 ou 5, a que eu mais gosto é essa daqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, Antigo e Novo Testamento. É Bíblia de Estudo Pentecostal, Antigo e Novo Testamento. Então essa Bíblia aqui, porque as Bíblias têm várias traduções, né? Essa daqui, essa tradução é Almeida, Revista e Corrigida. Tem a Almeida Revista e Atualizada. Eu tenho ela aqui, mas eu gosto mais dessa não atualizada. Almeida, Revista e Corrigida. Amém? Bom, enfim, a Bíblia que você tem, leia todos os dias. Se você não tem uma Bíblia, abra o Google. Abra o Google e digite lá, Salmos. Então vai aparecer Salmos. Ou você põe lá, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 91, né? E aí vai aparecer o Salmo inteiro, vai ter várias traduções e você escolhe. Na internet eu prefiro a Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel é a que eu tenho usado nessas lives que eu faço de exame da Palavra de Deus. Então, gente, ocorre em nossos dias, em muitas igrejas, ou talvez na maioria delas, ou em todas, sei lá, as pessoas confessarem o Senhor Jesus no embalo, na emoção simplesmente estimulada pelos cânticos, principalmente os de grupo de louvor, que entoam cânticos assemelhados às músicas seculares, né? Parecido com os ritmos e tal, parecido com as músicas do mundo que as pessoas estão acostumadas a ouvir no rádio, na internet, e como se diz na gíria, acostumadas a curtir, né? Mas o pior é que também no embalo partem para um batismo inconsciente, sem saberem, sem se darem conta do que realmente significa o batismo. Aí ocorre de muitas pessoas apenas tomarem um banho vestidas, às vezes frio. Para te dizer a verdade, o meu batismo, quando eu tomei o meu batismo, foi na Igreja Universal. Não foi muito consciente. Graças a Deus que o Senhor me sustentou até aqui, eu nunca desviei. Mas eu não tive uma boa preparação. E desci as águas batismais, né? E tomei um banho geladíssimo. Mas não sei, as outras pessoas se desceram as águas batismais conscientemente, naquele banho gelado, vestidas, se permanecem até hoje na presença do Senhor, eu não sei. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas descem as águas batismais para o batismo, para tomar um banho, às vezes até frio, vestidas, sem consciência nenhuma, e saem das águas batismais sem absolutamente nenhum renovo espiritual, né?
passam pelo batismo e saem do batismo sem sepultar a velha criatura, sem nascerem de novo. E o batismo é para que a gente nasça de novo. Muitas pessoas partem para o batismo com apego a vícios e pecados que não pretendem largar, não querem largar. E às vezes não largam. E às vezes não largam mesmo. Morrem sem largar certos pecados. Então passam por um batismo despreparadas e depois do batismo não participam de uma escola bíblica. E nem de um curso eficaz de discipulado, não frequentam cultos de ensinamento, cultos de doutrina. Aliás, as escolas bíblicas, cultos de doutrina, cultos de ensinamento também estão sumindo das igrejas, porque o povo não quer. São poucas as escolas bíblicas que, pelo menos uns 70% dos membros frequentam as escolas bíblicas. E rejeitar a escola bíblica, rejeitar os cultos de doutrina, de ensinamento na igreja que tem, é um grande engano que as pessoas fazem. Porque são cultos onde é ministrado de uma forma mais light, né? Mais individual, os ensinamentos bíblicos, né? E como a gente viu lá mais atrás, sem conhecer a palavra devidamente, a gente erra, a gente peca. Se conhecendo, a gente já cai em pecado, quanto mais sem conhecer. Então é bom, né, que se prepare antes para fazer confessar, reconhecer e confessar o Senhor Jesus, né? Conscientemente, passar pelo batismo conscientemente. Após passarem pelas águas batismais, se tem na tua igreja uma escola bíblica, culto de ensinamento, culto de doutrina, discipulado, frequente e não perca nenhuma aula. Amém? Agora, vamos ver um texto aqui no livro 1 João, ou primeira epístola de João, ou primeira carta do apóstolo João. Isto está no Novo Testamento, um pouco antes de Apocalipse. Talvez você já saiba que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Aí você vai em Apocalipse e vai voltando para trás. Aí voltando para trás, o próximo livro é Judas, depois vem João, 3 João, 2 João, 1 João. Então nós vamos ver em 1 João, primeira epístola do apóstolo João para a igreja. Isso serve para a igreja de todos os tempos. Para até quando soar a trombeta dos anjos do Senhor, anunciando que Ele está chegando de volta para buscar os salvos. Então vai lá. Antes de Apocalipse, 1 João, ou 1 João, ou primeira epístola, apóstolo João. Primeiro João, eu gosto de repetir, porque, aliás, quando se fala na igreja, a gente deveria repetir o nome do livro, o número do capítulo, o texto, os versículos, porque quem não está acostumado a anunciar a Bíblia, se a gente não repete várias vezes, quando a pessoa, enfim, acha o livro, já não sabe mais que capítulo, que versículo que a gente falou. Ou às vezes acha o livro, acha o capítulo, não sabe qual versículo, né? E aí, enquanto a pessoa fica procurando, ela não ouve o que está sendo falado. E o pior é que quando não se fala, quando a gente não fala, não repete, quando a gente não repete, aí fica um pergunta para o outro pergunta para um, e as pessoas atrapalham umas às outras, perguntando, né?
Porque de repente, quando a gente já está falando, a pessoa ainda não achou, e as pessoas do lado já acharam e estão prestando atenção no que a gente está falando. E o que não achou vai perguntar para o outro e vai atrapalhar a pessoa do lado. Então a gente sempre deve repetir para que todos encontrem, né? Para que todos encontrem, amém? E se ao fim das contas você não encontrar, você procura guardar na memória que passagem foi que foi dita, né? E depois você pergunta para alguém, chega em casa, você abre a sua Bíblia, abre a Bíblia no Google, ou de preferência a sua Bíblia de papel e reveja. Então vamos ver aqui, 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículos de 7 a 10. 1 João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Então veja aqui, o que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo ungido de Deus, pela unção do Espírito Santo, é o que ele fala para nós. Ele fala para nós que já somos cristãos, que já estamos em Cristo, fala para você que ainda não reconheceu, não entregou sua vida para Deus, não se converteu, né? Veja o que ele fala. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Ora, Jesus é justo porque ele é Deus, ele é a própria justiça. Nele não há injustiça, não há engano, não há dolo, não há pecado. Agora, no Velho Testamento, os justos eram aqueles que viviam e morriam procurando obedecer à lei. No Novo Testamento, os justos, em princípio, são os que são justificados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos em outras lives aí que quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, eles caíram num pecado. Eles caíram num pecado e eles se tornaram inimigos de Deus. E assim todas as gerações deles, até a última pessoa que nasceu nesse mundo, até soar a trombeta dos anjos. Então eles perderam aquele direito de salvação que eles tinham, que eles viviam no paraíso. Deus expulsou eles do paraíso. Mas ali mesmo Deus instituiu um plano de salvação. Deus poderia ter acabado com o que seria futuramente a humanidade, Deus já poderia ter acabado ali. Assim como ele fez eles começarem a existir, ele poderia fazê-los deixar de existir. Simples, assim, como diz aí, simples assim. Ele poderia simplesmente deixá-los não existir mais naquele momento. Mas o Senhor quer benignidade, é bondade, é amor, é graça. Então, para mim, a graça não é só a partir do Senhor Jesus. Para mim, ali o Senhor Deus, né? Que ali era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali Deus já manifestou a graça dele. Que ele já instituiu um plano de salvação para que o ser humano pudesse ter resgatado o seu direito de vida eterna, né? Para que o ser humano pudesse ter resgatado o seu direito de vida eterna. E só que teria que ser com um derramamento de sangue. Mas só que não poderia ser de derramamento de sangue humano, porque a Eva pecou, Adão pecou, e toda a descendência deles, inclusive eu e você, somos herdeiros do mesmo pecado. Bom, se só existia eles e Deus, quem mais poderia fazer o sacrifício para a salvação, para o resgate do ser humano, senão eles ou Deus? Bom, então Deus resolveu, né? Talvez quando Deus dissesse, e agora, quem enviaremos? Talvez o Filho de Deus, o Senhor Jesus falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele, mesmo sabendo o que ele ia passar, ele passou,
Ele veio, nasceu em forma de ser humano e passou todo aquele sacrifício em nosso lugar, no meu lugar e no seu, para que nós possamos escapar da condenação eterna, de uma eternidade num fogo que não termina, não consome. Ele veio e ele passou aquele sacrifício terrível, né? Que você vê aí nos filmes. Tem coisa que não é exatamente igual ao que ele passou, tem coisa que é pior, tem coisa que não é tanto, mas, enfim, ele fez um sacrifício. Agora, ele, simplesmente como Deus, ele não poderia passar o sacrifício. Bom, em primeiro, que Deus não morre. Deus não morre, Deus não pode morrer, porque ele é a própria vida. Em segundo, que Deus não pode sofrer, não pode sentir dor. Outro motivo é que Deus, Espírito, não tem sangue. E precisaria haver um sacrifício de sangue, não só de dores, mas também de sangue, né? Então, por isso, o Senhor Jesus se sujeitou a isso, a vir e nascer entre os seres humanos, nascer como nasce todo ser humano, através de uma mulher. Só que no caso dele, Deus escolheu uma virgem para que o Espírito Santo gerasse o Salvador no ventre daquela virgem, para que então o Salvador ele fosse um homem sem pecado. Quer dizer, na verdade, apesar dele ser Deus, ele estava ali também como homem. Então, Jesus Cristo, ele não somente era, mas ele é, porque ele está vivo. Ele ressuscitou e vive. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, a parte humana de Jesus Cristo, que ele fala, o Filho do Homem, passou por todo aquele sacrifício em nosso lugar, né? E por isso, quem quer poderá ter a salvação, poderá ter resgatado o seu direito de vida eterna que foi perdido. Mas isso é uma decisão que só se pode tomar espontaneamente. Ninguém pode resolver um pelo outro. O pai não pode tomar essa decisão pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o irmão pelo outro. Não, cada um tem que decidir por si mesmo de querer ser salvo ou não, de crer na palavra de Deus ou não. Então, o Senhor Jesus veio, passou aquele sacrifício de morte e morte de cruz, né? Para que todo aquele que crê possa ser salvo, né? Então, continuando aqui na 1 João, capítulo 3, então, aqui no 7, né, vamos reler o versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engana, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Isso, ninguém vos engane, quer dizer, se tome cuidado, conheça a palavra, mergulhe na palavra, faça da sua Bíblia alguém íntimo, tenha intimidade com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, para que você não seja enganado, né? Para que você não seja enganado e que você, uma vez sendo justificado, quando você reconhece, confessa o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador e Senhor, você é justificado. Você é justificado através do Senhor Jesus perante o Pai. Você é justificado pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus, né? Então você tem que tomar cuidado para que ninguém te engane, né? E também você não venha praticar maldades, pecados, injustiças, né? Então, aí no versículo 8 agora, né? 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ora, mesmo conhecendo a palavra, então, quem vive no pecado, aqui a palavra está dizendo que quem comete pecado, quem vive no pecado, é do diabo. Por quê? Porque pelo pecado original, todos nós ficamos sujeitos ao diabo.
Por que é que o Senhor Jesus Cristo é chamado de o Salvador? Porque Ele nos salva. Ele nos salva do jugo do pecado, do jugo de Satanás. Ele nos salva da maldição da lei. Por isso Ele é Salvador. Ora, então, uma vez que você passa a ser de Deus, você quer ser de Deus, você reconheceu que Jesus é Deus e o sacrifício dele foi suficiente para você ser resgatado, ser justificado perante a Deus, então você, a partir de agora, você tem que evitar todo e qualquer tipo de pecado. Você tem que conhecer as Escrituras, o que é pecado e o que não é, o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, sempre examinando as Escrituras e procurando deixar as Escrituras transformar o seu caráter, a sua natureza, a sua maneira de viver, o seu estilo de viver. Porque o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, uma das obras do diabo que ele vai fazer em você, ao você confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, descer as águas batismais, ele vai resgatar você, né? Você vai deixar de ser do mundo, de ser de Satanás, para ser de Deus, para ser do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra diz que é para a gente não pecar mais. E aí também, no versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ora, quem é nascido de Deus? Quem é nascido de Deus é quem aceitou a palavra, crê na palavra, entregou sua vida a Deus através do Senhor Jesus, reconhece e confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, passa pelo batismo nas águas. Então você nasceu de Deus. A partir daí, segundo a palavra de Deus, os seus pecados são lançados no esquecimento. Os que pecou, você cometeu até aí. Que Deus lança no esquecimento para deles não mais se lembrar. Só que você tem que permanecer numa vida nova, em novidade de vida, né? Porque agora você é nascido de Deus. Então, aí no versículo 10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, a partir de agora, você tem que praticar a justiça do amor, né? De evitar contendas e prosseguir, se arrependendo dos pecados que você comete contra os outros e pedindo perdão e perdoando que os outros cometem contra você. Amém? Então, ainda no versículo 11, está escrito: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, veja só. Então, lá no livro do Gênesis, você vai ler o livro do Gênesis, capítulos 1, 2 e 3. E você vai ver. Aliás, eu já ministrei isso numa outra live, né? Que Deus falou para Adão, quando ele criou Adão e Eva, pôs eles no paraíso, e falou para eles que eles podiam comer de toda a árvore, de toda a planta que havia no jardim do Éden, menos a árvore da ciência do bem e do mal, que no dia que dela comessem, eles morreriam. Então a Eva, no momento afastada do Adão, ela aceitou ser induzida, né? Ela aceitou ser induzida. Aqui, veja só, aqui no versículo 7, a palavra diz, vamos ler novamente: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele aqui é o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus é justo. Bom, então Eva aceitou ser enganada pelo inimigo, né, que estava incorporado na serpente, e ela comeu
existia tanta coisa para ela comer, ela foi comer justamente da única coisa que Deus falou que não era para eles comerem, que no dia que eles comessem, eles certamente morreriam. Aliás, acho que é bom a gente ver esse capítulo. Eu nem sei há quanto tempo nós estamos na live. Bom, talvez ela vai ficar muito comprida, mas depois você faz uma pausa e volta a examinar depois quando você tiver tempo. E como essa letrinha aqui é miúda, eu vou ter que procurar um óculos. Amém? Enquanto eu procuro um óculos, vai ouvindo de novo esse hino aí, que você que não aceitou Jesus, e você que já aceitou, já confessou também, não faz mal nenhum. Então eu vou procurar um óculos, amém? Glória a Deus, amém? Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3. Procura Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Enquanto isso eu vou ouvindo aqui o irmão Osés de Paulo com essa voz bonita dele e esse hino maravilhoso. Gênesis capítulo 3. Para você que ainda não está acostumado, não sabe, o suporte do celular aqui é meio ruim, então fica virando. Você que ainda não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não precisa nem você olhar no índice. Você passa do índice e já vai direto no livro. Então você vai ver o númerozinho maior, né? Que é o número do capítulo, né? Só que você vai no númerozinho grande, no capítulo 3. Amém? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Amém? Vamos lá? Versículo 1. Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja só. Então
O inimigo estava pondo para Eva Deus como mentiroso. Quer dizer, ele estava mentindo e pondo Deus como mentiroso para Eva. E aí depois, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja só. Então o inimigo induziu Eva a fazer justamente aquilo que o Senhor Deus tinha mandado que não fizesse, que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Então veja só, e ela, além dela, ela comeu, e Deus disse que morreriam, bom, pareceu que não morreu. Aí ela foi e ofereceu a Adão. Adão também, né, resolveu enfrentar Deus, né, afrontar Deus, enfrentar e afrontar, e comeu, porque a ordem principalmente era dele. Talvez se ela tivesse comido, não tinha acontecido nada, mas ele comeu, então aí a consequência veio. Então ele pegou e comeu também. E veja só. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja só, até aí eles não sabiam que estavam nus. Eles estavam nus, mas não sabiam. Então não havia pecado, porque não havia pecado. Não tinha como o ser humano pecar, a menos que comesse da tal do fruto proibido, né? E veja só. E aqui, veja só, ela viu o fruto como uma coisa desejável. E lamentavelmente, depois do pecado, é assim que o homem vê o corpo da mulher, como uma coisa desejável. E por isso, a vestimenta da mulher que quer a salvação, que quer ser de Deus, tem que passar a ser diferente da vestimenta da mulher que serve a Satanás, da mulher que serve o mundo, da mulher que quer viver segundo a nossa natureza carnal, do ser humano. E o homem deve se esforçar por santificar, para não cair na tentação, né, de parar os olhos e no seu coração cobiçar a mulher trajada indecentemente. Continuando aqui no Gênesis, capítulo 3, versículo 7, né? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vejam só, eles fizeram então roupas, né, com folhas de árvore, né, para se esconder de Deus, talvez para se esconder um do outro também, né? E quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Quer dizer, tentaram se esconder, né? Porque eles não sabiam, como nós sabemos hoje, que é impossível se fugir da presença de Deus. É impossível se fugir da presença de Deus. Então eles se esconderam. Mas aí o Senhor Deus chama por eles. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele, quer dizer, ele, Adão, né? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher:
a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e tu comerás todos os dias pó, todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também lhe produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes a terra, porque desta foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Isto é, Adão que pôs o nome nela, né? O nome de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Bom, veja só, amados e amadas. Então eles desobedeceram e aí eles comeram do fruto e pareceu que não tinham morrido. Porque eles não morreram fisicamente, pelo menos não naquele momento. Mas naquele momento eles morreram sim, eles morreram espiritualmente. Porque a palavra morte, em princípio, significa separação de Deus. E eles então ficaram separados de Deus. Aquela amizade que tinha do Senhor Deus aparecer no momento chamado viração do dia, para conversar com eles todo dia, acabou. Bom, aí também o Senhor Deus expulsou eles do paraíso. Eles todos os dias eles comiam do fruto da árvore da vida. Você vai ler depois os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Gênesis para você se edificar mais. Então todos os dias eles comiam daquele fruto. Eles comiam de todos os frutos que tinham, se deliciavam de comer. Mas havia um fruto, a árvore da vida, que eles comendo daquele fruto, eles não morreriam, eles teriam vida eterna. Então aí, como eles pecaram, né, eles desobedeceram a ordem do Senhor Deus. As pessoas falam o fruto como sendo uma maçã. Todavia a palavra não diz que fruto é, não está escrito que fruto é, que tipo de fruto é. Então é só um fruto. Embora muita gente diga que foi a maçã, é bobagem. Mas, então eles foram expulsos do paraíso, não puderam mais comer do fruto da árvore da vida. E logo veio a primeira morte física. Um dos filhos deles matou o outro. Você vai ver que Caim, o filho deles, o Caim, matou o filho Abel, né? Por motivo de inveja. E veja também que quando o Senhor Deus chamou eles se esconderam. E o ser humano está assim ainda hoje. Muita gente não quer vir à presença de Deus, não quer pôr os pés dentro de uma igreja, não quer ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, não quer ouvir pregação da palavra, porque gosta de viver no seu estilo de vida sem compromisso com Deus, sem compromisso de obediência a Deus, mesmo sabendo que poderá pagar um alto preço disso no fogo eterno. Então, e também, muitas vezes, o ser humano está na presença de Deus, vivendo em santidade, servindo a Deus, canta, louva, prega, faz isso, faz aquilo, e de repente cai em pecado. E cai em pecado e some da igreja, né?
como Adão e Eva se esconderam, pensavam que se escondiam de Deus, o ser humano que peca também foge da igreja como se pudesse se esconder de Deus. Mas no Salmo 149, nos dá a ciência de que não tem jeito de se esconder de Deus. Se você quiser saber disso, leia o Salmo 149. Então o que acontece? Hoje também muita gente foge, muita gente se desvia da igreja, porque caiu em pecado e às vezes até o povo da igreja não sabe, o pastor não sabe. E talvez a pessoa queira fugir da presença do pastor antes que o pastor saiba e antes que a igreja saiba. Só que não pode fugir da presença de Deus, dos olhos de Deus. A palavra fala que os olhos de Deus olham, a vista de Deus passa por toda a terra. A vista de Deus passa por toda a terra, então não tem como fugir de Deus. Então você hoje, se você está vindo para os caminhos de Deus, você já está confessando no seu coração que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Filho de Deus, que o sacrifício dele é suficiente para te livrar dessa maldição que veio sobre toda a descendência de Adão e Eva, inclusive sobre você. Mas só que uma coisa você tem que saber, que na igreja ninguém é perfeito. E o único perfeito que existiu aqui na face da terra foi o Senhor Jesus. Então na igreja muitos erram, muitos pecam, às vezes até o anjo da igreja, o principal líder da igreja, também está sujeito a cair em tentação e pecado. Só que a igreja é o lugar que o Senhor Jesus Cristo instituiu para que os que querem salvação e os que são salvos se reúnam para examinar as Escrituras, para pregar as Escrituras, para conhecer as Escrituras, para louvá-lo, né? Deus criou o ser humano para a honra e glória dele, para adorar a ele, servir a ele, louvar a ele. Em contrapartida, ele tem a vida eterna para o ser humano, né? Junto com ele, que para mim o melhor prêmio da vida eterna no céu é estar com o Senhor Deus, é poder vê-lo, estar com ele e louvá-lo, né? Eu creio que lá eu poderia louvar ao Senhor Deus com uma voz perfeita, junto com os santos anjos, não com uma voz rouca, como eu louvo aqui. Amém? E então, o melhor é que você não peque, o melhor é que você vai, quando você porventura cai em algum pecado, a palavra diz que nós temos um advogado entre o Senhor Deus e nós, é Jesus Cristo o justo, Ele é advogado entre nós e Deus, para quando porventura a gente cai num pecado sem querer, né? A palavra diz, não pequeis, não erreis, mas se porventura errares, se porventura pecardes, tendes como advogado Jesus Cristo o justo, né? Mas você nota que o não erreis, não pequeis, está antes, né, da afirmação que nós temos um advogado. E também nós perdemos o direito, assim como eles perderam o direito de vida eterna, nós perdemos. E se você quer ter de volta esse direito de vida eterna que foi perdido lá no paraíso, você quer ser resgatado, então você vai procurar uma igreja que ensina a divina palavra, e você vai sempre estar examinando se o que se faz, o que se passa lá está de acordo com a palavra. E você vai entregar sua vida para o Senhor Jesus. Vai confessar lá que você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador. E amém. Vai passar pelo batismo nas águas. Você vai ser mergulhado. E você não abrir e fechar de olhos. Você vai ser mergulhado e vai ser trazido de volta. Então o batismo nas águas, o batismo que é feito como para a morte da velha criatura. Espiritualmente, a velha criatura pecaminosa é para morrer ali nas águas batismais, mas ao mesmo tempo você é retirado das águas. Então quando você é retirado das águas, então você é uma nova criatura renascida
em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura renascida em Cristo Jesus. Está resgatado em você o seu direito de vida eterna. Você está uma nova vida. Você nasceu de novo, só que você tem que continuar em novidade de vida. Você tem que continuar em novidade de vida. Todos os dias examinando as Escrituras, né? E procurando viver em santidade. E voltando aqui, agora nós examinamos na palavra, agora eu vou voltar a falar com vocês, né? Sobre, de outra forma. Eu estou falando aqui, estou lendo numa apostila que eu fiz, quando eu ministrava a preparação ao batismo, a escola bíblica, a escola discipulado presencial na igreja. Todavia, há pessoas que permanecem, mas não se vê diferença entre seus comportamentos e os comportamentos das pessoas que ainda estão no mundo. Isto é, tem pessoas que estão aparentemente convertidas, mas não têm o mínimo temor a Deus, não têm consideração com outras pessoas, e então não se vê diferença dos comportamentos delas com os do mundo. Mas você não pode se afastar da presença de Deus por causa de ninguém. Você não pode renunciar a viver uma vida na igreja por causa de outras pessoas. Até porque depois, com o tempo, elas podem, Deus de repente dá um tratamento nelas, né? E elas se arrependem, se convertem. E se você deixa Deus por causa delas, você já perdeu de novo a salvação. Já perdeu de novo o seu direito de vida eterna. Mas assim infelizmente, há pessoas que continuam, né? Passam pelo batismo inconsciente, levam uma vida inconsciente da palavra, continuam briguentas, continuam fazendo bullying, assédio moral, continuam dando calotes, continuam se trajando de forma indecente continuam postando fotos sensuais nas mídias sociais para serem vistas e desejadas por pessoas do sexo oposto, né, para fazerem as mulheres, né, principalmente, para fazer os homens pecarem, né? Como muita gente continua sendo mal criados com os idosos, né, inclusive com os próprios pais, com professores, com os chefes, com autoridades, né? E muitas acabam mais tarde até se tornando obreiras, participam de grupos dentro das igrejas, sem terem realmente sido regenerados. Essa nova conversão, esse novo nascimento seu, se chama também regeneração. E muita gente até participa de trabalho na igreja sem terem realmente nascido de novo, sem terem sido regenerados, sem terem nascido da água e do Espírito. Em casos assim, muitas vezes, até dentro do templo, o testemunho das pessoas não é bom. Não é moralmente bom, nem para o ministério, nem para o nosso Deus, e nem para a salvação delas, né? Então, no Salmo 53, nos versículos 1 e versículo 4, disse o nécio quer dizer o estúpido, né? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Agora, para finalizar, nós vamos ver o Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, ou Evangelho de São João. Capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário você nascer de novo. Ora, nós nascemos uma vez da carne. Nós nascemos pela vontade do varão e da varoa, quer dizer, dos nossos pais. Agora nós precisamos nascer da água. A água aqui significa palavra. Nós temos que nos deixar ser lavados, ser limpos constantemente, todos os dias pela palavra. Você tem que começar a ser lavado, ser limpo pela palavra para aceitar Jesus conscientemente, para descer as águas batismais conscientemente e para viver uma vida cristã, né, cheia do Espírito Santo, né? À medida que você nasce de novo, o Espírito Santo passa a viver em você. Você nasce da água, que é a palavra, e depois também pelas águas batismais, e você passa a viver uma vida cheia, com o Espírito Santo passa a habitar em você. Então você passa a nascer, você nasceu de novo, você se converteu, você está sendo regenerado pelo Espírito Santo, pela palavra, e sendo preparado para o encontro com o Senhor no dia que Ele vier buscar os salvos. Não basta ir à igreja se confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não basta descer as águas batismais e continuar fazendo as mesmas coisas. Não, você tem que ir procurando se santificar, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Amados e amados. Então, por hoje terminamos por aqui, né? E eu quero dizer para você que a nossa igreja sede é no bairro Parque Vitória, na cidade de São Paulo, na Zona Norte, na rua Murilo Furtado, número 749. Temos uma filial na Avenida Antonello da Messina, 721, na Vila Zilda, aqui em São Paulo também. Temos outra filial na rua Colibris da Serra, número 171, Vila Airosa. Aliás, se permitir o Senhor nosso Deus, hoje eu vou ministrar a palavra lá na Vila Airosa, rua Colibris da Serra, 171. Bom, nós vamos tentar fazer ao vivo pelo Facebook, né? Ou no meu perfil Adelino de Souza Lima, ou no perfil da igreja, né? Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, Vila Airosa. E nós temos também uma filial no centro da cidade de Petrópolis, na rua Paulo Barbosa. Em todos esses lugares você encontrará pastores com amor cristão para ensinar o caminho da salvação, ensinar a palavra. Então vai lá, conhece, se você mora perto ou de forma acessível, vai conhecer, entregar sua vida para o Senhor Jesus numa das nossas igrejas e confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu congrego na sede da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, na rua Murilo Furtado, 749. Amém? Então vamos terminar e vamos ter a bênção apostólica, e eu espero que você tenha sido abençoada nesse exame das Escrituras que nós fizemos. Você pode enviar pergunta no Messenger, no meu perfil Adelino de Souza Lima, né? E eu vou compartilhar também no YouTube, mas no YouTube não vai dar para você fazer comentário nem fazer pergunta. E eu tenho o meu WhatsApp, né, que você pode também enviar perguntas, é 11, você poderá usar para isso o 11 950 585 768. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Perdão, gente, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, pela minha vida, pela vida de todas essas pessoas, meu Deus, que porventura estejam participando desse momento de exame das Escrituras, ou que vão participar por compartilhamento, meu Pai. A todas elas, ministra a tua unção para que haja perfeito entendimento, para que as pessoas que já são cristãs, meu Pai, que se disponham a retransmitir esses ensinamentos para a salvação de almas, Senhor, para a glória do teu nome. E aquelas que ainda não são, meu Pai, do Senhor, que entreguem a vida delas ao Senhor, através da confissão do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Então, as irmãs que estão se preparando para o batismo, no primeiro domingo do mês de junho, espero que as irmãs estejam preparadas para entregar sua vida para o Senhor Jesus e ser dele para sempre e nunca perder a salvação. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos nós. E todos que creem digam amém. Graças a Deus, glória a Deus, amém. Talvez você repare que eu olho para cá e olho para lá. É que aqui está o celular. Só que como o celular está na vertical, ele grava aqui do lado esquerdo. E ali eu estou olhando o meu esboço, né? Que eu mesmo fiz. O meu esboço que está na tela do notebook. Amém? Então, para todos vocês, a saudação cristã, Shalom Adonai, isto é, a paz do Senhor. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Graças a Deus.